Queria que você comentasse, Fabiana, como trouxe, o que que te deu esse interesse em pesquisar a vida das mães brasileiras não documentadas nos Estados Unidos? Uhum. Bom, eu moro aqui já há quase 14 anos e bom dia a todos, né? Ou boa tarde, boa noite, quando forem ver mais tarde. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 14 anos e tem uma questão que óbvio que conheço pessoas nessas condições, né? Porque a gente vai conhecendo o brasileiro, assim, onde você vai morar tem sempre brasileiros à sua volta. E eu tinha uma na verdade, assim, fora da parte de ser estudiosa do tema, assim, como jornalista mesmo, como pessoa, assim, moradora, eu tinha muita angústia com as pessoas que o termo sempre vinha na minha cabeça: "não poder ir e vir". Era o que me pegava, assim. Eu falei: "Meu Deus, assim, eu que, né, vou visitar minha família, morro de saudade, eu vou a cada 2 anos. A pessoa que está aqui há 2, 3, 5, 10, 15, 20 e nunca voltou, nunca foi pegar, abraçar". Eu tinha muita sabe, de estar preso mesmo, preso, preso, assim. Leva uma vida confortável, está feliz, está realizado, mas está preso, assim, por trás daquela vida tem um sofrimento muito grande que só ela sabe, a pessoa sabe. Então esse foi meu impulso. Mas para fazer, né, é uma lenha, todo mundo faz mestrado, doutorado, sabe que é uma lenha, academia, né, eu tive que quebrar um pouco essa pecha de jornalista, né. Ai, ansiosa para saber como, por quê, né, eu tive que quebrar isso com muita relação de estudo, desmistificar a história de que eu estava fazendo uma reportagem, né, uma grande reportagem, porque não era para ser, não era esse o intuito, era realmente um estudo. E aí fui de cara em quem mexe com esse tema, busquei fontes e fiz questão. O meu estudo, como se diz no mestrado, foi uma pesquisa qualitativa, né? Não foi quantitativa. Então, foram 12 mulheres. O que eu fiz questão de pegar nessas 12 mulheres foram mulheres que eu não conhecia. Porque seria fácil pegar aqui, né, rápido e fácil pegar alguém que eu conheço. Mas eu queria esse distanciamento para dar a essas mulheres mais, assim, eu queria conquistar essas pessoas, a confiança dela, para elas se abrirem comigo. E se fosse uma amiga, sempre existe um ruído no meio, um constrangimento de me falar totalmente a verdade, né? Porque eu conheço a vida, porque eu conheço ela. Então, eu fiz questão. E fiz questão também que fosse espalhado pelos Estados Unidos, assim. Eu contemplei vários estados, assim, não só aqui a região que eu moro, que é em DC, na verdade, no estado de Maryland, né? Que contempla a grande DC. É isso, estou falando demais, senão o Rodrigo não vem e fala. Não, não, tá tudo certo. Estava até aqui, ouvindo com muita atenção. E acho interessante essa pergunta, porque já mostrou, né, muito também o seu lado, os ajustes necessários para essa parte acadêmica também, essa diferença matéria-reportagem e a coisa para um artigo acadêmico. Eu queria saber de você, Rodrigo, né? Você mantém a Migramundo há quanto tempo e da onde vem o interesse seu por essa temática? Bom, obrigado primeiramente pelo convite do JNet, obrigado a todos que estão acompanhando o webinar. E, bom, Migramundo começou exatamente em 3 de outubro de 2012, como um blog. E aí, por que o Migramundo, né? Como é que chegou nisso? A gente tem que voltar um pouquinho antes, ali final de 2011, começo de 2012. Na época, eu trabalhava no portal UOL, e aí eu comecei a me interessar, queria saber um pouco mais sobre a vinda dos haitianos para o Brasil. Foi uma época que o assunto começou a pegar mais tração na mídia. Eu lembro de estar indo trabalhar mais ou menos 5 da manhã e lendo o jornal, e aí as matérias sobre os haitianos no Jornal Folha de São Paulo, e eu pensei, poxa, poderia escrever sobre isso. Só que eu trabalhava numa editoria que eu não conseguia produzir conteúdo, eu apenas editava conteúdo. Era a editoria de homepage. E eu queria escrever, eu sempre gostei de escrever, né, como jornalista. E eu percebi que quanto mais eu pesquisava sobre o assunto, menos eu sabia. Eu falei, gente, que negócio é esse? Eu já tinha um interesse pessoal na temática migratória, mas na parte histórica. E aí eu fui percebendo que a migração contemporânea era todo um universo que precisava ser melhor abordado, melhor explorado. E aí, com base, aí comecei a pesquisar daqui, comecei a pesquisar de lá. Falei, quer saber? Vou criar um blog para eu aprender comigo mesmo. Então, vou fazer as minhas pesquisas, vou escrever o que eu entendi do assunto e beleza.
Aí foi um pouco do atirar no que você vê e acertar no que você não vê. Isso aí, 3 de outubro de 2012, primeiro post do Migramundo. E o primeiro ano, assim, eu achei que era só amigos meus que liam e tal, quando eu publicava em rede social e tudo mais. Aí que a minha cara caiu no chão, que um dia eu participei de um evento na USP, era um evento sobre uma cartilha voltada para comunicadores, para qualificar a cobertura sobre migração. E aí, quando eu me apresentei, nesse curso tinha um monte de gente que, tanto comunicadores quanto pesquisadores, que já lidam com a temática há 1, 2, até 3 décadas. Eu me apresentei, aí eu percebi que tinha pessoas que conheciam o Migramundo. Eu pensei assim, peraí, pessoas que eu nunca vi na minha vida conhecem esse espaço, e calhou de ser isso, foi final de 2013. E calhou de ser um momento onde a temática migratória aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que é de onde eu falo, ela se desenvolveu muito. E aconteceram vários eventos que foram dar origem ao que em 2016 se tornou a política municipal para a população migrante, aqui na cidade de São Paulo, que se tornou um caso pioneiro. Inclusive, antes do Brasil renovar sua legislação migratória, em São Paulo, você definiu uma política pública para isso, que tem sido seguida até hoje por todas as gestões que estão aqui presentes. Então, o Migramundo, ele acabou se percebendo como um veículo de informação, saiu de um projeto pessoal para virar realmente um veículo de informação sobre a temática migratória. Acabei percebendo que existia essa lacuna, que não conseguia ainda ser coberta pela cobertura da grande mídia, né, dos principais jornais, e acompanhando um momento muito fértil das discussões e da evolução do debate sobre migração no Brasil. E com isso, o Migramundo foi se consolidando como essa fonte de informação, tanto para jornalistas, quanto para terceiro setor, quanto para o meio acadêmico. Então, o Migramundo, ele procura ser uma espécie, a partir do jornalismo, da comunicação, ele procura ser uma espécie de hub entre os diversos saberes da temática migratória, que tem nesses diversos atores. Inclusive, depois daqui, eu já vou querer contar da Fabiana e conversar com ela para saber mais sobre o trabalho dela de mestrado. Vamos lá, depois a gente Opa, combina. bacana. Acho que a ideia até, um dos objetivos é fazer esse tipo de ponte. Pessoal, um bom aviso aqui, para quem está nos acompanhando, estamos com um chat aberto, tá? Vocês podem mandar pergunta por lá, ou também aqui pelo Q&A, perguntas e respostas do Zoom. Seguindo aqui, vou continuar com o Rodrigo, depois volto para a Fabiana. Rodrigo, com esse, digamos, ressurgimento dessa pauta do migrantes nos Estados Unidos, da deportação, eu queria saber de você se teve alguma coisa que te chamou a atenção além, digamos assim, da parte imagética, né? Que são imagens bem, né, marcantes. Você vê ali eles presos, não só algemados, mas com aqueles que junta mão e pés. Teve alguma coisa a partir, né, desse ressurgimento dessa agenda que você acha que vale a pena a gente olhar com mais atenção? Algum tipo de cobertura, algum tipo de olhar diferente, ou até um personagem, né? Olha, eu gosto muito de histórias, de recortes que mostrem não apenas o sofrimento, mas que também destaquem como a comunidade imigrante ela contribui para os locais onde ela está inserida, como ela tem reagido em relação a situações como a que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, de literalmente uma perseguição. Uma, o migrante ele virou no governo Trump, no Trump 2, muito mais do que era no Trump 1. O migrante virou uma espécie de inimigo público da nação. E é um tema no qual o Trump ele tem um pouco mais de liberdade para atuar e tudo mais, embora a sociedade civil nos Estados Unidos, o judiciário nos Estados Unidos, aí a Fabiana pode até me desmentir e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que é algo que serve de contrapeso muito forte para o Trump. Então, acho que é legal destacar essas histórias. Inclusive, uma das matérias que o Migramundo vai soltar nos próximos dias é justamente de brasileiros que estão inseridos em atividades de apoio a imigrantes nos Estados Unidos. Então, eu tenho contato com 2 pessoas, né, uma da costa leste e uma da costa oeste, se eu não estiver enganado, que estão envolvidas em ações de informar os migrantes sobre os direitos deles. Porque existe muito uma impressão, quando a gente olha a grande cobertura, a cobertura hard news, de que o Trump está passando o rolo compressor. E realmente ele está tentando passar o rolo compressor. Só que a gente não pode ignorar, e não se deve ignorar, que existem forças que estão olhando para isso e não estão aceitando passivamente.
seja na esfera internacional, mas sobretudo na esfera local. E, então, eu acho que é importante dar vazão para mostrar essas histórias, esses caminhos, porque acaba sendo um serviço de utilidade pública para essas pessoas, né, que estão em situação indocumentada, que estão numa situação vulnerável perante o governo, e também, claro, né, tendo todo o cuidado com os termos que são utilizados na cobertura. Até uma coisa que eu estou pensando para algum artigo acadêmico, até para um futuro, uma matéria do Migramundo e tudo mais, mas que como o termo imigrante ilegal voltou com uma força assim horrenda, absurda, sabe? De uma forma muito acrítica mesmo. Então tem que ter um cuidado todo especial com a linguagem, especialmente de um termo que ele já coloca o migrante como um criminoso, como inimigo público, sem entrar no que levou a pessoa a chegar a esse status. Então, Sim. nós, como jornalistas, como comunicadores, temos de ter uma reflexão, né, e pensar no poder que as palavras que nós usamos têm, né, junto aos demais, junto à opinião pública e junto às pessoas retratadas. Então, eu, né, no Migramundo foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, assim, o cuidado que a gente tem de ter com as nomenclaturas, com os termos, com a forma que a gente conta as histórias, e isso ainda ficou, né, e aí isso, né, profissionalmente ainda ficou mais forte depois, a partir do momento que eu comecei a integrar o Humanisacom, que é um grupo de pesquisa ligado à Universidade Metodista de São Paulo, onde eu fiz um mestrado em comunicação, e que tem justamente, que traz nas suas pesquisas essa preocupação com, com os desdobramentos do trabalho jornalístico. Uhum. Essa parte, digamos, mais das palavras, dos termos e ética também, o lidar com a fonte, vou trazer de volta já esse ponto, antes só passar aqui pelo comentário da Lia Maeda, né, o que o Rodrigo vinha dizendo. A Lia também diz aqui: para todos os colegas, recomendo cuidado com a linguagem usada em textos a serem publicadas. Nenhum ser humano é ilegal, as pessoas podem estar em condição migratória irregular. Fazendo Sobre um ponte agora isso, para você, Fabiana, pode dizer. não, já que o Rodrigo citou no termo, e aí eu queria fazer só um comentário, porque eu estudei sobre isso, que, enfim, o meu mestrado é Mães Migrantes Brasileiras Não Documentadas nos Estados Unidos, os impactos na integração, na qualidade de vida e na saúde mental. Eu não posso inventar roda, não sei o que vou dizer, como é que o jornalista cita, né, o termo quando o imigrante está fora do seu país em condições documentadas, né, não corretas, enfim. Mas sobre o meu ponto de vista, do que eu estudei, se eu pudesse inventar a roda, eu diria que o termo mais propício, pelo menos na condição onde eu estou aqui nos Estados Unidos, são imigrantes sem cidadania. Porque o que acontece? O termo mais correto, mais próximo do correto, é dizer imigrantes não documentados. Pois, pasmem, os imigrantes não documentados nos Estados Unidos, se eles quiserem, eles possuem documentos. Tem estados norte-americanos que emitem carteira de motorista. Isso é um documento. O migrante não documentado tem uma regra aqui. Eles são orientados a pagar uma taxa, a pagar imposto. Mas como é que eles pagam imposto? Não são cidadãos? Ah, mas a administração pública, o governo, arranjou um método, não foi de agora, sei lá quantos anos tem, chama-se ITIN number. É um número de identificação que, com esse número de identificação, você paga os seus impostos. Ué, mas paga imposto por quê? Porque eles têm a orientação de advogados que fala assim: paga os seus impostos conforme o que você ganha. Lá na frente, se a política migratória mudar e você puder ser aceito como cidadão, você tem como provar que você passou o tempo aqui pagando imposto. Então, você tem a carteira de motorista, você tem, entendeu? Então, nem o termo não documentado, que a gente quer ser gentil, não retrata a realidade. Sim. Aliás, é uma pauta, porque assim, sabe, se você for pegar alguém que chegou amarrado daquela forma desumana, né? E adorei aí o comentário que falou que ninguém é ilegal, nenhum ser humano é ilegal por estar transitando, né? O mundo devia, não deveriam existir fronteiras entre os países, caramba. Enfim,
Pergunta para ele, você tem uma carteira de motorista? Talvez vá ter, porque eu fiz uma pesquisa bem minuciosa de ver quais os estados na época, porque vai, sabe, eles vão fazendo uma rotação. Aí entra um governo mais simpático, aí eu estou falando em caso de estado por estado, né? Aí Sim. confisca a carteira de motorista. Aí a pessoa faz o quê? Vai para outro estado, pegar a carteira de motorista no outro estado. E sabe por quê? O que está por trás disso, obviamente, eu não pude constatar na pesquisa, mas é uma coisa meio óbvia que eu vejo aqui, porque eu moro aqui. É claro que o imigrante legal precisa de dirigir, entendeu? Ele faz o trabalho, e aí é outro tema, quer dizer, outra parte da minha pesquisa. Ele faz o trabalho que um americano médio não quer fazer, e muitas vezes ele precisa da carteira de motorista para fazer esse trabalho. Então, é um outro aspecto aí que não é de hoje, não é porque é Trump, é de décadas, De, de dos Estados va- Unidos da América mesmo. desde que eles existem, eles dão um jeito de, em determinadas fases, facilitarem a vida do imigrante não documentado, né? Uhum. Sim, uma perspectiva interessante, porque de fato a carteira de motorista tem, vale quase como o seu nosso RG, o nosso CPF aí nos Estados Unidos. Eu ia passar a bola para você, Fabiana, justamente nesse ponto que você falou, sua pesquisa, que tem a parte da integração, né? E eu fiquei pensando que você disse que a integração é muito difícil de ser feita, e acho que quem já conheceu imigrantes aqui, lá, pessoas que vieram para o Brasil, conhecidos que foram para outros países, até Portugal mesmo, tem a parte da integração, é muito difícil. E em alguma das matérias que eu vi ao longo das semanas, o que me chamou a atenção foi isso. Algumas começavam a ter o tipo de integração, e nas comunidades, nas igrejas principalmente, e ou foram tiradas dela ou não vão a esses centros com medo justamente de serem apreendidas, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte da integração da mulher brasileira aí nos Estados Unidos, o seu foco de pesquisa, e também se você quiser trazer sua visão pessoal, à vontade. Olha, tem vários melindres aí na questão da integração. Eu foquei muito, quer dizer, eu foquei muito. Todas as duas mulheres que eu entrevistei eram mães. E isso dá uma perspectiva diferente, assim, até mesmo pela questão de querer ficar no país. Muitas delas tinham a ideia de, vou lá ganhar um dinheiro, né, e volto para o Brasil. Quando elas se tornam mães, esse jogo vira, assim. Elas ficam muito mais enraizadas aqui justamente por causa dos filhos. Então, primeiramente, existe uma questão de qualidade de vida. Elas não têm dúvida de que elas têm uma qualidade de vida aqui que elas não teriam no Brasil. Elas têm bens aqui, adquirem bens aqui que elas não adquiriam no Brasil. Elas frequentam um restaurante aqui que elas não frequentariam no Brasil. Isso tudo elas listam. Mas tem também a questão de, por serem mães, os filhos estarem sendo criados aqui, absolutamente envolvidos na cultura norte-americana, porque, né, estão na escola, e aí elas não conseguem se imaginar fora daqui, e pior que isso, não conseguem imaginar tirar os filhos. É como se estivesse roubando, né, a vida deles daqui se elas pensarem em voltar para o Brasil. Agora, com relação à integração, elas não se sentem integradas, mas tem uma conexão óbvia aí. Elas não se sentem integradas porque elas não são cidadãs. As entrevistas foram de várias horas, eu entrei em contato muito profundamente com essas mulheres. Algumas falavam para mim, eu estou contando coisa para você que eu nunca nem admiti para mim mesma. E é muito sofrimento você pensar, eu estou trabalhando, eu estou pagando imposto, eu estou contribuindo de alguma forma para esse lugar e esse lugar não me enxerga. Este lugar me coloca como um ser invisível. Nem nome direito eu tenho aqui, porque eu, né? Que eu digo, nem classificação. Eu sou não residente. É o que está lá né, no que eles falam, não residente. Como não residente, sabe? Não é forte. Eu não moro aqui, não, eu moro, eu tenho uma casa, eu tenho filhos. Então, o pertencimento, a integração já começa destruída com o fato de você não ter a cidadania. Você está num nível inferior de posição humana, vamos dizer assim. Mas também, claro, eu concordo com o Rodrigo quando ele falou que tem organizações jogando firme, apoiando as igrejas, existem planos preparados para protegerem eles, porque não é para invadir uma igreja e levar a gente.
as pessoas têm que se sentir seguras no local comunitário que elas têm e tal. Mas tem também um outro aspecto. Eu tenho um capítulo na minha pesquisa que fala de preconceito, né? E obviamente, preconceito, óbvio que eles vão existir. Mas eu fiquei muito surpresa de que boa parte do preconceito vem dos próprios brasileiros que moram aqui contra os não documentados. Uma das minhas entrevistadas falou que é do tipo, o brasileiro depois que ganha o documento vira outra pessoa, te vira a cara. Quer dizer, então, aí até assim, esse apoio tem que ser muito bem definido, assim. Claro, tem instituições, tem gente trabalhando para essas pessoas, inclusive instituições de latinos, né, que entram no mesmo bojo porque a rede de proteção tem que ser parecida, enfim. Mas tem muito brasileiro que vira a cara, que se sente em segunda, se sente numa posição de muito mais status, assim. Não sou Hum. mais aquela pessoa ilegal, esquece totalmente o que viveu. Isso várias relataram para mim, várias relataram. E aí talvez isso até explique, né? Nossa, como é que os latinos, como é que gente né, que já foi não documentada vota? É isso, muda a chave, acha que esquece o passado e não quer se misturar com as pessoas que não são consideradas, né? Que são consideradas de segunda categoria. Uhum. Você tocou duas palavras aí que eu vou jogar agora de volta para o Rodrigo, que era o não pertencimento e invisibilidade. Imagina, Rodrigo, você pode me dizer que isso deve ser um sentimento, esses dois devem ser sentimentos recorrentes em migrantes em qualquer parte do mundo, nacionalidade, enfim. Mas vendo agora exatamente o caso dos brasileiros, né? Você acha que tem alguma particularidade aí diferente? Talvez seja, supondo eu aqui, aquela coisa do sonho americano, um brasileiro tendo um sonho americano? Acho que tem muito. Existe muito essa imagem, né, esse ideal do sonho americano, fazer a América e tal, que pega muito forte, e aí tem eventos como esse, fazem a pessoa voltar para a realidade, sabe? E então eu vejo muito isso, né, tanto na idealização disso, quanto na decepção quando isso não acontece, seja voltando, seja porque não conseguiu prosperar como esperava, seja porque voltou num voo de deportados e tudo mais, né? Então essa destruição, né, desse ideal, dessa imagem, né, e construir de uma forma muitas vezes individual, né, na qual você é fomentado, né, eu consegui, então se eu conseguir, dane-se o resto, sabe? E só ilustrando esse dado que a Fabiana trouxe, o Instituto Ideia Big Data ele tem feito pesquisas junto aos brasileiros nos Estados Unidos que possuem cidadania, que possuem o Green Card, que podem votar, né, como é que tem evoluído o apoio, né, desses brasileiros a governos republicanos, né? No caso, 2016, 2020, 2024, o Trump foi o candidato do Partido Republicano. E de 2016 a 2024, saltou de menos de 10% para 35%. A maioria dos brasileiros nos Estados Unidos que tem a permissão de votar, eles ainda votam no Partido Democrata, e levando em conta também que entre democratas e republicanos, no frigir dos ovos, no final do dia, não está tendo lá uma grande diferença em relação à temática migratória, né? Antes do Trump, que vai bater esse recorde tranquilamente. O governo que mais deportou migrantes foi o governo Obama, governo democrata, mas o Trump ele chega transformando a questão da migração na sua grande bandeira de campanha, em um dos seus grandes cavalos de batalha, transformando o imigrante no inimigo público e deixando isso muito claro nas ações, né? Então, quando ele, até trazendo para a questão dos deportados, ao colocar as pessoas, né, no voo, em condições bem degradantes, com algemas, não só nas mãos, mas também nos pés, você passa uma mensagem muito forte do que como você está vendo a migração e como você está vendo aquelas pessoas que estão voltando para os seus países, para os seus países de origem. E isso também ajudou a trazer o tema mais para a realidade brasileira, porque a gente via muito, até numa das matérias do Migramundo eu comentei isso, que a gente está as coisas acontecendo nos Estados Unidos, e aí com a chegada do avião, o tema passou a ser debatido com mais frequência, com mais afinco aqui. E aí tem sido bem instrumentalizado, né? De um lado você tem desde 2019 formada uma comissão mista aqui no Congresso Nacional que visa debater a temática migratória e tem debatido de uma forma bastante propositiva, progressista, e você tem agora
uma frente parlamentar que é muito formada por partidos de centro-direita e de direita, né, hoje da oposição, que está se propondo a falar do tema das deportações também. Então você vê esse tema sendo, essa disputa de narrativas, tudo mais, direita e esquerda, também acontecendo aqui no Brasil, né? E esse sentimento de pertencimento e tudo acaba passando ao largo disso, entendeu? Então é uma outra coisa que não sei como que o jornalismo poderia fazer esse debate sem entrar nas questões acadêmicas, mas acho que essa questão do pertencimento é algo que poderia e deveria ser explorado, deveria ser abordado na reportagem jornalística. Acho que seria até uma forma também de dar visibilidade a trabalhos acadêmicos que visam contribuir com esse debate, né? Trazer um elemento mais humanizante sobre um assunto que tem sido tratado de uma forma, sobretudo, né, pelos políticos, de uma forma desumanizada, sabe? Então, é algo que eu vejo assim que é um ponto de atenção, sem dúvida. Tá mutado, Daniel. 5 anos já de fórum, e vira e mexe eu faço essa. A gente está falando da desumanização, né? E conectando agora com a parte da linguagem, né? As questões éticas, queria passar pelo tratamento da fonte, né? Como abordar essas pessoas, como criar uma relação de confiança para que elas possam compartilhar suas histórias, sua vivência, e também esse aspecto da linguagem muito importante, né? O imigrante legal, que, como a gente estava falando há pouco, se disseminou, mas é um uso que totalmente ultrapassado, que não deveria ser feito. Quero começar pela Fabiana, que ela também tem a perspectiva não só, né, do jornalismo, mas também da pesquisa acadêmica, como ela mesma disse, são entrevistas muito mais longas, você estabelece um outro tipo de relação. Queria que você trouxesse um pouco como foi construir essa relação e como você enxerga essas questões éticas com tratamento de fonte e linguagem. Para tirar o mute, demorei, desculpa. Não, assim, eu comecei dizendo que eu tive que me desvencilhar, né, da pecha jornalística para fazer o mestrado e tudo, para fazer a pesquisa acadêmica, mas tem algumas coisas que não tem como, elas se afunilam e são muito semelhantes, assim. Em primeiríssimo lugar, como eu fiz questão de entrevistar pessoas que eu não tinha nenhum relacionamento, não tinha mesmo, não conhecia, você tem que conquistar essa pessoa, e isso demora tempo. Eu sei que hard news, o jornalista quer para ontem, essa pessoa está me enrolando, poxa, não custa falar, mas você tem que se cobrir de muita paciência. Porque se a pessoa sentir que você está nesse frisson de quero a sua notícia, se você não entrar na história dela, se você não tiver o mínimo de empatia, isso em qualquer situação de vulnerabilidade que o seu entrevistado esteja, não é só por ser um Sim, imigrante não documentado, né, sem cidadania, enfim, em tudo, assim, uma fonte em vulnerabilidade, você tem que se cercar de paciência, de empatia e de conquistar a confiança dela. Obviamente, a condição sine qua non é o anonimato, sabe. Eu sei que às vezes o editor vai falar assim: "Pô, mas você não tirou uma foto". Não, não tirei foto, sabe, aquela foto assim, aquela foto assado. Cara, isso tem que ser derrubado. Precisa ilustrar. Ilustrar com o quê? Com a mulher cobrindo o cabelo, e aí alguém vai reconhecer a pulseirinha que ela estava no braço. Eu acho que a gente não precisa disso, é uma situação tão, 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 tão delicada para a gente se deter a esses, detalhes estéticos de uma mídia, pega pega um catálogo de fotos, pega qualquer coisa, faz uma ilustração, não usa também inteligência artificial para inventar uma cara, enfim, não é o caso, mas assim, não me vem à mente, assim, o que fazer, eu só sei o que não fazer. sim. Não força a barra de uma fotografia. Até eu dei uma entrevista para o Correio Brasiliense, jornal em Brasília, né? Você não tem uma foto das suas pesquisas? Mas não, não, de jeito nenhum. Se eu tivesse, eu jamais teria colocado no estudo e jamais divulgaria para a mídia, entendeu? Assim, eu sei que é o normal, né? Você quer uma foto, você quer, não sei o quê. Mas não, não mesmo. Então, assim, eu acho que encurta caminho. Não perde seu tempo tentando convencer ela de fazer uma foto, te dar uma foto. Usa esse tempo para que a fonte confie em você.
para saber que você é do outro lado da linha, do outro lado do papel, você é uma pessoa de carne e osso que não está passando o que ela está passando, mas pode imaginar. Porque é Uhum. muito difícil, o Rodrigo falando, a pessoa deixa tudo aqui, gente. A pessoa deixa a casa, a pessoa às vezes tem que deixar filho, porque tem gente, e isso eles orientam aqui, de você fazer um documento que deixe claro com quem seus filhos vão ficar. Porque se eles são norte-americanos, você não pode levar eles, quer dizer, não pode, é melhor que não leve, ou querem que eles continuem a vida deles aqui, porque você tem uma vontade forte de conseguir voltar. Então, assim, é muito, muito difícil. Não é só passei umas férias nos Estados Unidos e estou voltando. Não, você construiu uma vida e teve que voltar. E foi obrigada a voltar com aquelas imagens, né? Aqueles que naquele grupo que foram feitos de propaganda, né? Do que, olha, o que é que eu posso fazer Sim. com eles, né? Rodrigo, passando a bola para você e também até conectando, você disse com o grupo de estudos, se eu não me engano, você disse que faz parte no Humanizacom, né? Jornalismo humanitário, humanizado. Humanizacom, jornalismo humanitário de paz e media interventions. Entende? Isso é com a Silene Vitor, se eu não me engano, não é? Jornalismo humanitário, jornalismo de paz e media intervention. São os três Uhum. conceitos com os quais o Humanizacom está trabalhando mais de perto. Sim, aí eu queria conectar agora com essa parte da ética, especialmente a linguagem e o trato com as fontes. O que você pode trazer para a gente nesse lidar, né, com quem a gente entrevista, o uso da linguagem, especialmente a gente estava falando do imigrante legal. Conectando com o que a Fabiana trouxe também, poxa, nós temos uma série de elementos hoje no jornalismo que permitem que a gente proteja essa fonte, porque nós precisamos dessas histórias para ilustrar o que está acontecendo, trazer esse elemento humano, mas ao mesmo tempo nós sabemos da situação vulnerável que elas vivem, então o mínimo que a gente pode fazer como profissional é proteger. Ela tá dando, quando ela se dispõe a falar, está dando um voto de confiança para você como profissional. Então você tem que honrar esse voto de confiança. Então, uma coisa que eu utilizo sem a menor cerimônia e já ofereço, olha, se você quiser falar em on, você pode falar em on, né, que com o seu nome citado, né, na linguagem jornalística, ou você pode Sim. falar em off. Ah, eu quero ouvir sua história, eu quero ilustrar, mas eu também quero que você não se complique por minha causa, sabe? E então, o sigilo super assegurado, várias reportagens do Migramundo, tanto aqui no relacionado a migrantes no Brasil, quanto pessoas em outros países, elas surgiram, elas tomaram forma por meio de relatos em off. Então, então você tem esse elemento textual que permite, tanto textual quanto no rádio, quanto na TV, onde você protege as fontes, né? Então, o famoso distorcer a voz também. Eu trabalhei na Rádio CBN por 2 anos também. Quando você precisa proteger uma fonte, você distorce a voz dela. Na TV você consegue fazer um jogo de luz, né? Que você mostra apenas a sombra. Então, por exemplo, fazer uma foto. Só se você colocar um pouco a cabeça para funcionar, você consegue fazer uma foto que ilustra aquilo. Sim. Né? Hoje até a inteligência artificial pode ajudar, mas você tem elementos físicos que ajudam a fazer uma foto que passa a mensagem sobre aquilo que você está contando, mas protegendo as fontes. E aí também no meio textual, né, a gente está falando de ética, mas assim são coisas muito práticas que permitem que assegurem esse direito do sigilo da fonte e que procuram trazer uma mensagem mais humanizada, né? E isso depois lá na frente faz a pessoa também confiar no seu trabalho e aí é uma grande ganha-ganha. Você consegue ter um acesso mais fácil às histórias, a outras pessoas. Ah, eu sei que em determinado veículo a minha história vai ser contada de uma forma respeitosa. Em outro veículo isso não vai acontecer. Então uma coisa vai puxando a outra, você vai caminhando, né? Você vai ganhando a confiança dessa pessoa, assim como acontece numa pesquisa acadêmica também. E também tem os problemas de alguns acadêmicos que, infelizmente, tratam aquele entrevistado como um mero objeto e depois da pesquisa esquecem. Isso também vale para o jornalismo, você não Uhum. pode fazer isso. Eticamente falando, é deplorável. E aí, aproveitando de algo quais são as alternativas ao termo imigrante legal, então, né? Fala-se tanto disso, alternativa não falta, gente. Inclusive, tem pelo menos 4 cartilhas, né, publicadas por diferentes entes, né, diferentes atores, né, sociedade civil, agências da ONU, que trazem uma série de alternativas. Né? Então,
imigrante em situação irregular, em situação indocumentada, sem documento, sem cidadania, agora que a Fabiana trouxe esse termo, que ótimo, né? Então, legal que traz essa outra perspectiva, né? Então mostra como a gente tem tantas outras opções ao termo imigrante legal, mas aí às vezes por uma simples questão de que é um termo mais chamativo ou que o SEO, né, aquele mecanismo de busca Caracteres. de caracteres que vai ranquear melhor, então usa assim a menor cerimônia. E a gente tem as opções na nossa frente, né? O debate Correto. sobre como o tema deve ser abordado já evoluiu, mas já avançou. O problema é que às vezes parece que é mais fácil você seguir a onda do que você parar e pensar e falar, peraí, o que eu estou escrevendo? De alguma forma tá informando ou simplesmente está repetindo uma lógica pela qual, teoricamente, eu deveria combater? Uhum. E como você mesmo disse, né, os documentos oficiais que tratam disso vindo do governo norte-americano têm usado esse termo, né? É porque é a propaganda, é o que eles querem, é a mensagem que eles querem. E nós, Sim. como jornalistas, como comunicadores, não apenas, em qualquer circunstância, tem de pensar no, no que eles estão querendo. Aqui aí, trazendo um pouquinho para o Brasil, tem um debate que está tendo agora nos setores, principalmente mais progressistas, sobre o boné que o Lula usou no mês de agora recentemente, que é uma tentativa do governo de reagir ao boné do Trump, né, e o boné que a oposição tem usado para criticar o governo. Então, o governo federal começou a usar o boné "O Brasil é dos brasileiros". E aí tá tendo um debate bem interessante aqui, né, para dizer o mínimo, que algumas pessoas estão apoiando e falando, olha que sacada legal para se contrapor ao imperialismo dos Estados Unidos. Beleza, só que tem uma outra parcela na qual eu me incluo, que vê nessa mensagem "o Brasil é dos brasileiros" de uma forma preconceituosa, xenofóbica, porque se é dos brasileiros, mas os brasileiros então quem? Né? Só os que têm a Uhum. cidadania brasileira? O que que a Você está gente faz com os ignorando. imigrantes O aqui, que a gente né? faz com os imigrantes? E tem imigrantes que olhou e falou assim, gente, esse governo só está dando bola fora na temática migratória e foi eleito com a promessa de ter uma abordagem diferente do que foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, e está fazendo essa presepada. E tem gente que fala Tá assim, não vi faltando nada de errado. letramento, só tá faltando letramento migratório aí. Letramento migratório, senso crítico. E existe uma dificuldade da sociedade civil no Brasil, principalmente aquela mais atrelada, que historicamente é atrelada à esquerda, de olhar um governo de esquerda com senso crítico. O fato de você. Não é que você está. Ao você fazer uma crítica construtiva, você não está se tornando oposição. Você está olhando assim, Uhum. gente, por aqui está errado. Agora parece que a galera tem medo de criticar as ações que o governo de esquerda faz, porque se a gente criticar, a gente vai dar palco para a direita. A direita já vai criticar, como Sim. inclusive veículos de direita têm falado, essa fala é xenofóbica, essa mensagem é xenofóbica, mas não está sendo Nacionalista. considerada xenofóbica porque está vindo de um governo de esquerda. Então, a gente tem que Uhum. tomar muito cuidado de como a migração também ela é muito usada de forma política. E a gente não Uhum. pode ser inocente a esse ponto. Uhum. Gente, estamos chegando aqui na nossa reta final. A Fabiana, inclusive, vai ter que sair daqui 4 minutinhos, um pouquinho Desculpa aí. antes, sem problemas, a gente já estamos nos encaminhando. Só fazendo um contexto, para quem não viu, amanhã, está programado para amanhã o segundo voo dos deportados dos Estados Unidos, previsto para chegar em Fortaleza. Ainda há uma incerteza de como vai ser feito, se a Fábio vai mandar um avião para lá e trazer para Confins. Sabendo disso, agora eu queria perguntar para vocês dois, iniciando pela Fabiana, pela questão de tempo, quais sugestões de pauta ou que abordagens vocês acham que são relevantes, interessantes, que estão faltando, né, para essa, digamos, segunda onda de deportados que vai vir? Bom, vou começar por mim, tá, Rodrigo? Eu tenho que tô na marca do meu Sim, sim. pênalti aqui. Não, assim, foram só ideias que eu vi, porque, né, a gente está numa área jornalística, eu não sou fonte, eu quero ajudar vocês a arranjarem fonte. Para isso que a gente tem esse fórum e esses encontros. Eu pensei aqui, semana passada saiu uma notícia aqui, que foi presa na Califórnia uma mulher que foi condenada a 3 anos de prisão por receber grávidas chinesas para terem filhos aqui. A gente sabe, algumas pessoas sabem que
já foram feitas reportagens, eu até rolei minha timeline e vi o cara se manifestando, que estava preocupado do que ia acontecer. Tem clínicas na Flórida que recebem brasileiras para terem filho aqui, para nascer, e né? Chegam aqui com 6 meses de gravidez e depois voltam. E assim, é, eticamente é questionável, discutível, mas assim, tem essa perspectiva, né? Assim, a pessoa foi presa lá na Califórnia, assim. Como é que estão esses brasileiros que tomam conta dessas clínicas por aqui? E tem uma outra história, assim, só jogando pro vento aí, né? Porque para ficar atento, assim, pode ser que eu não estou dizendo que não estou mandando prender ninguém, Uhum. imagina, mas assim, é uma questão, é uma questão. E tem uma outra coisa que eu li que eu achei super interessante, que abre margem aí para a gente pensar em pautas, não especificamente uma, mas enfim. Se o estrangeiro é rico, ele é investidor. Se tem fome, é invasor. Não é sobre ser imigrante, mas sobre ser pobre. Eu acho que isso cabe como uma luva, assim, em milhares de coisas. E aí dá margem a mil discussões que a gente vai ter que fazer outro webinar para falar. E aí eu também lembrei que também na Flórida, que é um lugar muito bom de pauta, assim, né? Porque tem muitos imigrantes brasileiros. Você tem uma parcela grande desses imigrantes que vieram para cá numa condição muito privilegiada, que investiram seu dinheiro aqui, que até já estão com documentação. O que esses brasileiros dali, daquela região, Orlando, né, que têm condições financeiras que estão bem diferentes dos imigrantes sem cidadania, né? Porque até já têm cidadania, porque tendo dinheiro para investir nos Estados Unidos. Inclusive, o Trump deu, no início da semana, uma declaração: não, não sou contra imigrante. Eu acho que a gente sabe de que tipo de imigrante ele está falando, né? Seria uma boa história. Então, olha, eu agradeço a participação. Realmente eu vou ter que fugir. Rodrigo, depois eu vejo quais são as suas opiniões. Eu vou ouvir o final do webinar. Agradeço demais a participação, tá, gente? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Um Valeu, abração, tudo de Fabiana. bom. Obrigado Bom demais. trabalho a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Rodrigo, aqui na nossa reta final, passando a bola para você. Uau, né? Além das sugestões de Trouxe pauta que a bastante Fabiana, coisa agora, né? O cérebro está até borbulhando. né? E você olha assim e fala, gente, cada declaração que o Trump dá, você já pensa assim, gente, já é a repercussão, como é que você vai abordar isso e tal. E além disso, você tem essas nuances, né, que a própria temática migratória traz, né? Então a Fabiana trouxe vários recortes que podem e deveriam ser abordados numa reportagem jornalística, né, que são interessantes porque ajuda a compor esse mosaico gigantesco que a migração representa. Né? A migração é um tema transversal. Você pode falar de política, de economia, de cultura, de esporte, né? Ou falar da migração nessas diversas áreas, né? Embora a migração muitas vezes seja tratada apenas na área internacional, mas você Sim. é um tema que ele é meio rebelde nesse sentido, bem desafiador, porque você pode falar de qualquer tema, tendo esse recorte. Então, complementando a Fabiana e tentando pensar em algumas coisas aqui, talvez pelo contexto brasileiro e tudo mais, né? Nem sempre os jornalistas têm acesso aos brasileiros que estão morando nos Estados Unidos por uma questão geográfica e tudo e tal, enfim. Mas pensando nas pessoas que foram deportadas, como é que fica essa questão do sonho americano? A pessoa pensa em voltar? Quais as condições que as pessoas vão encontrar aqui? Porque tem uma questão que é, como a Fabiana falou, as pessoas muitas vezes fizeram a própria vida lá. E aqui a vida não parou. Então, o Brasil que elas vão encontrar aqui quando chegarem é muito diferente do Brasil que elas deixaram quando migraram, sabe? E isso cria um impacto psicológico, social que é, é desmedido. E aí soma-se a isso o fato que o Brasil, embora ele tenha uma lei de imigração, né, uma lei voltada né, a esse tema, ele não tem uma política nacional definida para a questão migratória. E isso você inclui tanto os migrantes que vivem no Brasil, que são em torno de 2 milhões de pessoas, quanto os brasileiros que moram no exterior. Né? Quando você fala de imigração, você não pode apenas pensar naquele público, naquele que já está vivendo no Brasil. Você também tem que pensar nos seus brasileiros que também são imigrantes. E isso em torno de 4 milhões e meio. Então, mais que o dobro dos imigrantes que vivem no Brasil. Isso sem considerar, né, e nos dois casos a gente não está considerando aquelas pessoas que estão sem a documentação, sabe? Então, são números que podem ser, na realidade, eles podem ser maiores. E você não tem uma política estruturada para isso, seja de recepção, seja de entender
da esfera federal o que deve ser feito, qual é a atribuição de cada estado, de cada município, né, onde essas pessoas vão viver, né, seja porque já estão aqui no Brasil há muito tempo, né, no caso dos migrantes internacionais que estão aqui no Brasil, seja no caso das pessoas que estão retornando, né, não apenas os deportados, mas também os retornados, aqueles que escolhem voltar para o Brasil porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram se manter financeiramente nos países onde estavam. Então, você não tem políticas ainda estruturadas nesse sentido, isso cria um grande problema. Você fica apenas no máximo no atendimento emergencial, mas você tem ali um passo 2, 3 que é um grande limbo, ninguém sabe o que fazer direito. Então, isso é uma pauta, sem dúvida. Então, quando essas pessoas chegam, os sonhos e tudo mais, o que essas pessoas pensam politicamente, porque há muitos migrantes que veem nessa retórica do Trump uma lógica muito individualista do tipo, vai deportar essa galera, então vai ser menos gente para competir comigo. Isso, inclusive, apareceu em alguns podcasts que se dedicaram à temática migratória, que tiveram episódios dedicados a essa temática, como, por exemplo, O Assunto, trouxe uma reportagem da Mariana Sanches, que é correspondente da BBC em Washington, que conversou com pessoas e trouxe essa dimensão, sabe? Mostra muito como essa lógica, muitas vezes individualista, ela acaba te deixando sozinho mesmo, sabe? Então, pensa assim, será que o coletivo também não seria uma forma também de eu me entender melhor como cidadão, né, e como proceder num futuro, ou numa situação como essa? Então, ideias de pauta são várias, né? Como a Fabiana trouxe, realmente seria tema para um webinar só sobre isso e tal. E eu me coloco à disposição aí para colaborar em futuros papos e tudo mais. Convido, né, para quem ainda não conhece, né, quem vai ver esse webinar depois e tudo mais, mas eu convido a conhecer o Migramundo, migramundo.com, né, um site de notícias. Hoje é sobre a temática migratória, mas a partir desse ano a gente vai fazer um movimento né, a gente, né, as demais pessoas voluntárias que participam do Migramundo também, de ser um site para e com a questão migratória. Então, uma forma a mais de se pensar e de se produzir o conteúdo a respeito da temática migratória. Então, desafios imensos que a gente tem aí como comunicadores e que a migração como um todo já traz, né, para todos. Então, vamos encarar esse desafio. Bacana, Rodrigo. A gente fica feliz com 12, 13 anos, né, do Migramundo. Você falou que foi... Não, 11 agora, né? 2025, 11. 12 anos completos agora em 2024. Estamos indo para o 13º ano em 2025. Sabe-se lá de Batalha, que hein? forma, mas tá indo. Porque, como você disse no começo, né, sempre foi sua atividade feita pelo coração, né? Que a Lia mandou um elogio, reta final, pessoal, então, de comentários, perguntas, mandem agora, por favor. A Lia disse, fala brilhante, Rodrigo, é fundamental entender que a irregularidade é uma situação com ingerência estatal direta. O Estado pode, a qualquer momento, regularizar as pessoas que se encontram em situação irregular mediante anistia ou outras medidas tomadas. Porém, há diversos interesses, ocultos ou não, em manter grupos de imigrantes em situação fragilizada. Em sentido oposto, é sempre possível que o Estado piore, e muito, a vida dos imigrantes que estão em situação regular. Maravilha, Obrigado, Lia, pelos pessoal. comentários. Vi outras pessoas comentaram também. Vão ter comentários que vão surgir depois, né? Depois que esse webinar for disponibilizado no YouTube, onde for. Vão ter outros comentários. E é bom que existam esses comentários, porque isso gera reflexão. Se comentou é porque gerou algum tipo de inquietação, e é isso que é preciso. Mas uma inquietação, não uma inquietação vazia, uma inquietação que precisa levar para um sentido de, gente, olha que porcaria que está acontecendo, e como é que o que a gente tem que fazer, né, como cidadãos, como profissionais, para que essa porcaria, no mínimo, seja menos pior, sabe? Um passo de cada vez, sabe? Não adianta querer mudar o mundo de uma vez só, mas é possível dar pequenos passos para ajudar a resolver essa situação, sabe? A ajudar que a situação se torne menos pior. Então, o Migramundo, né, dentro das limitações dele, procura fazer isso. O jornalismo, né, que se preocupa com as consequências dos atos, né, do que é noticiado, também faz isso, né? E aí no Humanisacom você tem várias vertentes, vários estudos que
que tratam disso, não apenas na temática migratória, mas também em outras questões, né, do jornalismo ligado a sobre pessoas com deficiência, sobre questões ambientais, sobre questões aplicadas à religião. Jornalismo e migração acho que dá um belo casamento, porque são dois temas, são dois assuntos que são duas ferramentas, são transversais. Então, acho que para falar de algo transversal, nada melhor do que uma linguagem transversal, como a do jornalismo. Uhum. Eu imagino que nesse monte de gente, várias histórias de vida, né, acaba criando basicamente um recorte do ser humano em geral, nossa vida. E eu sempre penso no desafio que é sair do país e você fala, não, preciso imigrar, mesmo que seja um sonho talvez material, mas demanda muito da pessoa abrir mão, ir para outro país e voltar, sabe-se lá quando, se é que vai voltar. Bom, pessoal, quase 55 minutos de webinar. Queria agradecer demais a todos que nos acompanharam. Rosemir, Lia, Tatiane, foi um prazer falar com você. Também, Rodrigo, deixar aqui um agradecimento já posterior para a Fabiana, quando ela nos assistir novamente. E agradeço a você que esteja nos assistindo depois no YouTube. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Legal demais conversar com você, suas ideias, insights, bacana. E acho que vai ser muito inspirador para quem nos acompanha. Tá certo? Muito obrigado e conte comigo para as próximas. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.